Boa tarde a todos. Hoje é dia 11 de 5 de 2020. Nossa aula de programação em Seance. Nesse momento, temos 6 pessoas na sala. O nosso assunto de hoje vai ser matrizes. Então, vamos trabalhar com isso. Todo mundo está enxergando a minha tela? Sim, estou vendo. Sim, professor. Ok. Deixa eu montar o foco aqui certinho. Bom, pessoal, vamos iniciar. Tá. Na última aula nossa de programação em C, nós vimos a questão de vetor, né? Então, o que é um vetor, né? Estava fazendo uma revisão. O vetor, ele é uma lista uma lista estática de dados, né? O que seria essa lista estática de dados? É dados sequenciais do mesmo tipo. Então, quando você pensa em vetor, você está pensando mesmo tipo de dado, mesmo tipo de dado. Você está pensando no mesmo tipo de dado. Deixa eu trocar de caneta, que a ponta não está muito boa. Assim. Então, e como nós definimos o vetor? O vetor é definido da seguinte forma. Tipo da variável. Nome. E tamanho. Esse colchete que eu vou pôr aqui, ele faz parte da estrutura, tá? Então, é um colchetezinho que tem. Ele é definido dessa forma. Legal. Quando eu jogo esse tipo de informação, que é um vetor, em um programa, eu tenho uma área de memória alocada através de um índice. Então, na verdade, lá na área de memória, ela estava dividida mais ou menos assim. Endereço, conteúdo, e ela ficava sequencialmente. Na verdade, baseado nos números hexadecimal do teu computador. Digamos, 00, 1, F, A, vai na sequência aí os endereços aí, 00, 2, AA, e vai indo na sequência. Então, ele tem os números hexadecimais, que são números sequenciais, e aí quando você declara int A, esse A, ele ganha esse endereço de memória como se fosse um ponteiro ou um apontador. Então, A pertence à área de memória chamado 002A4. Então, está lá o nosso A declarado. E dentro desse A eu coloco o conteúdo, digamos, quando eu faço A recebe 3, esse conteúdo vai aparecer nessa área 3 aqui dentro. Então, essa é a área de memória, e quem gerencia isso aqui é o SO. Tá? É de forma... Ele gerencia através de algoritmos dele. Algoritmo Best Fit, Worst Fit, são algoritmos de locação de memória que vão fazer parte desse contexto. Quando eu defino um vetor, int A de tamanho 5, e fecho ele, né, dentro dessa situação aqui, eu estou pegando uma lacuna dessa área de memória, digamos, uma outra coordenada aqui, A é 00311, essa seria meu endereçamento de memória, onde esse A define esse espaço. Só que um A
eu tenho, no C que nós estamos trabalhando, ele tem 4 bytes. Tá? Ele tem 4 bytes. Quando eu defino A do tamanho 5, eu tenho 4 bytes vezes 5, que eu vou ter um total de 20 bytes. Tá? 20 bytes. Só que, dentro desse conteúdo, ele vai ficar espalhado aqui o conteúdo. E ele cria um índice, sequencialmente, dizendo que a primeira lacuna é 0, a segunda é 1, 2, 3, 4 na sequência. E aqui os endereços eles são sequenciais. 00312, 00313, 00314, 00315. Então, na verdade, ele está na sequência dos endereços, que pertence a cada área de memória. E quando eu defino A na posição 0 recebe 4, eu estou dizendo que esse A, esse conteúdo na posição 0 dele, vai receber 4. Ou quando fosse um outro, A na posição 3 vai receber 2. A na posição 3 vai receber 2, vai receber no índice 3, ele vai receber 2 que vai estar aqui. Então, isso é uma forma mais inteligente de desenvolver algoritmos usando a área de memória, ou a questão das variáveis. As minhas variáveis que eu estou tendo agora, elas são do mesmo tipo. Ele é uma lista estática. Uma lista de dados estática, como um vetor, conhecido como vetor. Ok? Isso nós vimos na semana passada, na quarta-feira. O que nós vamos trabalhar? Agora não é mais vetor. É matriz. Na verdade, o assunto de matriz para vetor não é uma coisa assim, diferente, muito diferente, ou o que muda dentro dele? Na verdade, ele muda o tamanho do meu vetor. Só um minutinho. Ele muda o tamanho do meu vetor. Tá? Com o que necessariamente eu vou trabalhar com ele. Então, nesse contexto, quando eu trabalho com matriz, eu estou desenvolvendo mais uma dimensão. Em vez de eu trabalhar só com índice de linha, eu vou ter um índice de coluna. E aí meu dado vai ter uma concepção um pouco diferente. Deixa eu apagar aqui só para vocês entenderem. Então, quando eu vou trabalhar com matriz, ele vai ter uma estrutura assim, ó. Tipo, nome, tamanho. Então, ele tem essa estrutura. Opa, não deu espaço suficiente. Deixa eu botar aqui. Não ficou, não deu espaço para ele. Nome. Agora eu me troquei. Tipo, nome, tamanho, aí ficou mais fácil. Então, eu tenho o tipo da minha variável, que pode ser int, float, char e outras. O nome, o programador define. O programador define. Tamanho por linha, tamanho
por coluna. Essa estrutura vai gerar uma estrutura mais ou menos assim, ó. Aquela área que era um vetor, eu vou ter um plano de uma matriz, linha por coluna. Se eu declarar uma variável lá do tipo inteiro, usando esse exemplo aqui, int a de tamanho 3, eu estou declarando essa estrutura aqui, ó. E se eu definir que a minha coluna, na verdade é 4 o tamanho dela, desculpa. Tá? Se eu definir A na posição 0, recebe 3, eu estou dizendo que esse 3 está sendo inserido aqui. Então, 3 vai aparecer aqui. Tá? Então, agora, ao invés de eu ter uma única dimensão, agora eu possuo duas dimensões para definir o meu campo da matriz. Para que eu vou utilizar isso? Diversas situações de dados, às vezes você pode colocar como índice, nomes, base de dados. Nós estamos trabalhando com dados primitivos e não com um sistema de SGDB. Mas a composição da matriz é a nossa base de dados, a nossa base de informações que nós estamos desenvolvendo nas atividades. Entenderam, pessoal? Sim. Tá. Vamos lá. Vamos criar um exemplo aqui. Exemplo 13. Exemplo 14. O assunto se chama matriz. Como que é a estrutura dela? Dessa forma. Tipo, nome, fica mais fácil agora. Ela tem essa estrutura. Então, a matriz, ela possui essa estrutura. Tipo, nome, tamanho, um exemplo, A, int A, e 4, uma matriz de ordem 4. E quando eu vou alimentar dados dentro dessa matriz, eu alimento dessa forma. A recebe na posição 0, recebe 3. Então, trabalha dessa forma. E como que eu vou mover essa estrutura de matriz? Normalmente, para tu poder mover ela, você vai usar um for no contexto, né? Nós vamos estar desenvolvendo dois for, um para trabalhar a linha e outro para trabalhar a coluna, ok? Então, vamos trabalhar com um exemplo aqui de um algoritmo, né? Vamos pensar numa ideia. Vamos pensar da seguinte situação. Vamos criar uma matriz para guardar Vamos pensar. Digamos, as coordenadas de latitude e longitude de pontos, certo? Digamos lá no
nosso robô de tracking da Wikibot lá. Então, nós temos latitude e longitude, seriam dois dados que chamamos floats, e eu tenho dados referentes a isso. Digamos, eu preciso sair em 6 pontos. Como que é essa provazinha do tracking? Deixa eu apagar aqui, ó, o quadro. Então, imagine o seguinte, você tem um robô que está no marco 0, que é a posição 0. Ele tem que sair daqui e ir para uma posição 1. Depois dessa posição 1, ele tem que ir para uma posição 2. E depois da posição 2, ele tem que ir para a posição 3. Cada posição que eu tenho, ele pertence a latitude e longitude. Então, tem duas coordenadas. Então, nós vamos fazer uma matriz de ordem 2 por 4. Ela tem duas colunas e 4 dados. Vamos trabalhar com essa matriz para guardar essas latitudes e longitudes. Como eu faria isso? Então, nosso problema é como guardar as coordenadas para o robô tracking. Vou guardar as coordenadas para o robô tracking. E aí vem o nosso exemplo. Int main void return 0. Defina a matriz para as coordenadas. A melhor situação seria guardar em float. Então, float. Vou chamar de coordenada. Eu vou ter duas linhas, duas colunas, 4 linhas e 2 colunas. 4 por 2. Como que eu vou fazer para solicitar que o usuário digite as informações das coordenadas? Assim, pode falar? Usando o printf? Usando o printf. Então, vou fazer 2 for. Vou usar um int aqui para guardar a linha e guardar a coluna. Tá? Vou fazer um for que processa a linha, começa de 0 e ele vai da linha até 4, incrementando a linha em 1 em 1. E um for para a coluna, iniciado em 0, da coluna menor que 2, incrementando a coluna em 1. Agora, eu pergunto para os usuários digitar as informações. Printf, digite a latitude. Então, F, porcento F, coordenada, a posição L, C, F flush. Digite a latitude, é que vai pedir 2 vezes, então digite a coordenada, vou dizer. Vou botar aqui um porcento I e 1% I, só para poder saber o que eu estou digitando nesse processo. LC. Estou digitando a coordenada naquela situação.
Duas coordenadas foram digitadas. Perfeito. Estão guardadas no vetor. Agora eu só vou imprimir elas. For f porcento f barra t porcento f. Para a posição f. Fechou. Depois, nesse for, eu vou terminar, eu vou pedir para pular uma linha, printf barra n, vai imprimir de uma forma de uma matriz. E aí eu fechei. Então, ficou dessa forma a manipulação da linha e coluna. Vamos rodar o algoritmo para ver. Opa. Não precisa pôr o include, professor. Include e tal. Precisa, eu esqueci. Meio desligado aqui. Legal, acho que foi tudo. Vamos ver. Então, coordenada, digita a coordenada 0, 0, que seria o meu ponto aqui. Primeira coordenada é, digamos, 3. A próxima, do 0, 1, seria 4. Então, eu estou dizendo que na minha tela, estou dizendo que essa coordenada aqui pertence à seguinte situação. 3 e 5. A próxima seria o do 1. Então, vou dizer que vai ser 7 e 8. Então, essa aqui tem o 7 e 8. A próxima coordenada seria do 2. E seria menos 1 e 8. Menos 1 e 8. E a próxima coordenada que eu estou aqui seria 4 e 3. 4 e 3. E aí que ele mostrou as coordenadas dos meus pontos, né? Meu ponto 1, 2, 3 e 4, dentro do cenário. Então, é um exemplo de matriz com um grau de complexidade maior. No caso do algoritmo do TREC, eu faria, através dessa situação, eu transformaria isso aqui num triângulo, né? Transformaria num triângulo. E aí eu teria, essa aqui seria a minha distância, e eu precisaria calcular a distância entre o ponto. Qual é a distância desse ponto a esse ponto? Que seria a tangente do ângulo. Legal? Então, essa é a ideia da matriz. O uso de mais uma dimensão, como nós trabalhávamos no vetor. Para quê? Para vários tipos de situação que vocês vão precisar no contexto de algoritmos mais complexos. Alguma dúvida nesse momento? Pessoal? Estão me escutando? Tranquilo, professor. Por Tranquilo, enquanto, Pode falar, Natan ou Éder, quem quer perguntar? Vai passar o código para nós? Ah, desculpa. Achei que... Vou passar no chat, tá? Obrigado. Tá. Vamos passar, fazer um exercício aí para entender matriz. Exercício 11.
Vamos lá, qual é o nosso exercício que eu quero que faça? Solicite ao usuário duas matrizes de ordem 4. O que seria ordem 4? 4 por 4. Some as duas matrizes e mostre o resultado em tela. Então, esse é o nosso problema aí. Solicite, construa um algoritmo. Construa um algoritmo que solicite ao usuário duas matrizes em ordem 4, some as duas matrizes e mostre o resultado em tela. Esse é o problema. Vou dar um tempinho para vocês de 10 minutinhos, eu acho que é o suficiente. Pode ser? Beleza. Deixa eu abrir o cronômetro. Temporizador de 10. Tá valendo o tempo, tá, pessoal? Vou deixar o programa lá de volta. Valendo. 10 minutinhos para fazer esse algoritmo.
E aí, pessoal, conseguiram fazer? Olá. Eu acho que eu consegui. Tá. Podemos fazer junto aí? Aham. Vamos lá. Não posso esquecer do include, né? Que é outra eu esqueci. Primeiramente, quais são as variáveis, né? As variáveis. Construir um algoritmo que solicite ao usuário duas matrizes em ordem 4. Então, duas matrizes, vou chamar de matriz A e matriz B. Não falei qual é o tipo do dado, vou jogar como inteiro. Int A, de matriz 4x4, e int B, matriz de 4x4. Eu vou ter que ter uma matriz também, a soma, que vai guardar os dados dele. Vou chamar matriz soma. Vai ser 4 por 4. Vou ter o índice da linha e o índice da coluna. Vou chamar de LC. Tá? Seriam essas variáveis que eu vejo nesse momento que eu preciso. Tá ok? Vamos lá. Quais são as entradas de dados? Quais são as entradas de dados? Os números dentro da matriz. Número da matriz. Então, vou usar um for. L recebe 0 e C recebe 0. Vou deixar na mesma linha, tá? Ah, não preciso disso. For, vou fazer com for. L recebe 0. L menor que 4. L mais mais. For. C na posição 0. C menor que 4. E C mais mais. Agora eu vou solicitar que o usuário digite os dados. Printf. Digite o valor da... Vou colocar as coordenadas. L e C. Scanf. %i, que é o dado que eu vou receber. E comercial, A na posição L, na posição C. F-flush, SDDI. Essa é a minha matriz A. Eu vou deixar um textozinho aqui na frente. Printf, digite o valor, os valores matriz A. A N. Agora eu vou pedir os dados da matriz B. Digite os valores da matriz B. Mesmo comando. Perfeito. Legal. Agora eu já tenho a matriz A e a matriz B. Entrada de dados. Todo mundo consegue visualizar que tem duas estruturas de repetição para poder processar o dado na matriz? Sim. Tá bem claro isso para vocês? Tá claro isso. Tá. Porque senão eu teria que chamar todas as opções. Isso ficaria um pouco inviável, né? Então, agora nós vamos fazer o processamento. Qual é o processamento dos dados? Qual é o processamento dos dados?
Processamento dos dados, eu vou usar um for de novo, vou copiar isso aqui, onde eu vou dizer o seguinte, soma, que é a matriz soma, na linha e a coluna, vai receber matriz A na linha, na coluna, mais a matriz B na linha e na coluna. Então, esse é o meu processamento do meu cálculo. Recebi a soma todinha dela. Qual seria a minha saída? Qual é quais são as saídas de dados? Quais são as saídas de dados? A saída de dados também vou usar o for, o mesmo que eu usei antes. E vou fazer o seguinte. Printf %i, que é a coordenada, barra t, eu vou tabular isso, tá? Para que ele transforme uma matriz. Na coordenada, soma L, soma linha e coluna. Depois que eu fechar esse for, eu vou dar um outro printf para ele quebrar a linha. Então, ele vai todas as colunas primeiro e depois ele fecha a linha. Printf barra N para pular a linha. E aí, fechou a estrutura. Vou colocar um textozinho aqui na frente. A soma das matrizes é barra N. Só para dar um texto explicativo. Então, eu tenho aqui minhas variáveis, quais são as minhas variáveis, quais são a minha entrada de dados, qual é o meu processamento e qual é a minha saída. E sempre eu estou usando 2 for para poder processar isso. Legal? Dúvidas? Opa. Eu acho que faltou um N ali, professor, no barra N ali, da saída. Na verdade, não era para dar esse erro. Beleza. Então, digite o valor da matriz A. Colocar 2, 2, 2, 2. Só foi um negocinho errado aqui. %i. %i. Linha e coluna. Dois. Matriz A foi. Matriz B. 4. Terminou. Então, a soma da matriz A e B é 6. E aí eu fiz ela imprimir dessa forma, né? Tabulado, plano linha. Dúvida, pessoal? Difícil trabalhar com matrizes? Não, muito. Não, né? Não é tão difícil. Na verdade, vocês não estão usando ela para mais situações. Eu vou passar para vocês agora uma lista complementar. Deixa eu pegar aqui no meu material. Lá no Aulas, Fundamentos de Programação, Extra. Essa lista de vetores, tá? Para que vocês possam estar exercitando sobre vetores e matrizes. E vamos estar jogando isso lá no WhatsApp de vocês. Acho que deve ter uns 20 exercícios de vetores e matrizes aí para estar trabalhando. Eu não passei essa lista ainda para vocês, né? Só passei outras 2, né? Outras 3. Então tem 30 exercícios de vetores e matrizes para ser trabalhado.
tentar novamente. Peraí que meu celular não conecta. Oi. Vamos lá, já vou deixar disponível para vocês a lista complementar de matrizes. Já mandei lá no chat. Todo mundo está no grupo do WhatsApp? E mais esses dois exemplos. Pessoal, alguém tem mais alguma dúvida? Pessoal, hoje é porque é segunda-feira, passou o feriado. Tranquilo, professor. Só tá meio dormindo, o que tá acontecendo? Eu cheguei um pouco tarde hoje, mas daí eu vou esperar sair a aula para mim ver. Se eu tiver dúvida, eu vou perguntar lá. Então tá. Pessoal, por hoje seria isso. Tá? Quem tem aula comigo daqui às 7, esperamos. A nossa próxima aula, onde nós vamos estar trabalhando, vai ser a parte de função, que vai acontecer na quarta-feira. E depois nós vamos começar a resolver toda essa lista de exercícios que eu passei para vocês, tá? Em conjunto. Tá bom? Beleza. Professor. Vamos lá. Show de bola. Obrigado, professor. Para vocês, vou parar a gravação aqui. Uma boa noite para todos e boa aula aí. E se cuide. Boa Boa noite. noite. Obrigado, professor. Boa noite. Boa aula.